Oficialmente, boa tarde, pessoal. Mais uma live hoje na nossa Trilha das Estrelas. Confesso que eu fiquei muito feliz com a live da semana passada, que foi um sucesso. E eu sei que a de hoje também vai ser sensacional. Quero com muito carinho, viu, Rodrigo, apresentar você, que é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa Trilha das Estrelas. Você Obrigado. que é um parceiro, um amigo, o nosso consultor. Nós já conhecemos o seu trabalho aqui na Planejar e dar sequência a esse projeto da trilha com alguém tão estudioso, tão antenado, de tanto conhecimento como você, faz todo sentido para nós. Todo Legal. sentido Obrigado. mesmo. Eu que Agora, agradeço. Dabé, coisa boa. Fala um pouquinho para a gente sobre você. Fala aí, quem é o Rodrigo Dabé? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Rodrigo Dabés e eu já venho trabalhando como consultor, como palestrante, mentor, treinador, nas áreas de vendas, de marketing, gestão de pessoas, liderança, formação de equipes, em vários mercados, né? Eu atuo muito com o mercado imobiliário, atuo muito no mercado de bancos, indústrias, varejo, e atendendo executivos e empresas, né, de renome nacional, justamente para ajudá-los na melhoria de performance em vendas, para ajudá-los na formação de habilidades, de desenvolvimento de habilidades e competências de liderança, gestão de equipes de alta performance. E é um prazer para mim falar com você. A gente faz um trabalho muito bacana na Planejar já há algum tempo, né? E é com muito carinho que eu vejo a empresa crescendo dia a dia, fazendo um trabalho de honestidade, com muita transparência, muito legal. Para mim é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em receber você na nossa trilha. Legal, Coisa obrigado. boa demais, Dabés. Vamos Assim, lá. eu te chamo de Dabés porque esse tempo de consultoria, esse Rodrigo já ficou para trás, né? Não, isso mesmo, não tem problema não. Mas vamos lá. O que acontece? Só para você Ah, compreender, na nossa trilha tem uma pegada diferente. O que a gente aham. faz para trazer uma agilidade maior e para que a gente evolua nos tópicos, para não perder tempo mesmo, porque tempo é dinheiro, né? Claro, Nós pedimos para os nossos parceiros enviarem as perguntas tá, antecipadamente, previamente, e recebemos inúmeras. E qual o trabalho que nós fizemos? Nós compilamos todas as dúvidas dos nossos participantes em 5 perguntas. que Eu vou legal. fazendo essas perguntas, o que não impede que as pessoas também, o Lucas vai abrir para a gente aqui depois os comentários, se houverem outras dúvidas, as pessoas podem mandar. Como eu Tá, sei que é um tema muito top, porque quem não quer aumentar a performance, né, nos sem negócios? Todo dúvida, mundo quer. Então, sem por dúvida. mais que os nossos clientes, nossos parceiros tenham dúvidas posteriores, pode mandar no nosso WhatsApp também. Nós Tá, temos o Lucas aqui ligado no WhatsApp. Se o pessoal quiser anotar o número, pode anotar, que eu já estou com ele aqui de pronto, que é o 975440402. Vamos lá de novo, 975440402. Manda pelo zap que a gente agiliza. Eu quero até, da Best, pedir o seguinte: se dúvidas posteriores surgirem, eu te passo e você me dá um help também para não deixar ninguém sem esclarecer as claro, dúvidas, combinado? com certeza, Então vamos combinado. lá para a nossa primeira pergunta. Tá, Podemos começar? podemos, Ok? vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta, sobre o assunto vendas. Qual é a maior mudança de conceito que você viu nos últimos anos? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, eu posso até falar duas. Eu acho que se eu falasse uma só, eu talvez deixasse de fora uma outra, correria o risco de escolher uma e deixar a outra de fora, e eu acho que isso não é legal, então eu vou falar de duas. Eu acho que a primeira grande mudança de conceito que eu vi, que eu vivi nos últimos anos de trabalho sobre vendas, foi a mudança de foco no cliente para foco do cliente. Eu acho que essa mudança ela foi brutal, importantíssima, porque eu acho que cada vez mais as empresas e os profissionais estão entendendo que é mais importante focar no foco do cliente, entender o foco do cliente, trabalhar para produzir
soluções pelo olhar do cliente do que efetivamente manter o foco no cliente, né? E automaticamente, mais do que vendedores agora, nós vamos ter que assumir um papel de investigadores e até de intérpretes das vontades do cliente, das necessidades dos clientes, dos projetos dos clientes, porque é fundamental agora saber ouvir o cliente. A gente tem que aprender a perguntar e aprender a ouvir o cliente. Interpretar as respostas do cliente para que a gente consiga enxergar pelo foco dele. A partir do momento que a gente observa também hábitos, comportamentos, né? E aí a gente consegue identificar essa percepção do cliente sobre o impacto das nossas soluções para ele, automaticamente a gente produz um trabalho melhor. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança grande de conceito em vendas que eu vi e que eu vivi nos últimos anos, e eu acho que eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso há uns 5 ou 6 anos atrás, no Brasil, assim, de forma geral, é a mudança do papel do vendedor. Então, quem já treinou comigo, dessa turma toda aí que está na live, né, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu sempre digo que aquele vendedor puro sangue, o camarada que antigamente vivia única e exclusivamente de colocar o foco dele num trabalho comercial, ele está perdendo espaço. Então, cada vez mais fica claro para mim o papel do helper. Então, help em inglês socorro, helper com R no final, socorrista, o apoiador. Esse camarada definitivamente entrou na vida do cliente, né? E mais do que vendedor agora, nós teremos que ser apoiadores do processo de compra, né? E isso é muito legal. É uma mudança de paradigma muito legal, porque mais do que vender, nós agora temos que nos preocupar em apoiar o processo de compra do cliente. E aí tem uma mágicazinha, né? Porque quando eu ajudo o cliente a fazer o melhor negócio da vida dele comigo, automaticamente eu produzo um fã, né? Eu produzo um camarada apaixonado com aquilo que eu faço por ele, que é apoiar o processo de compra dele. Eu acho que essas duas mudanças conceituais em vendas, elas foram muito significativas nos últimos anos, na última década de trabalho comercial. Maravilha, Dabés. E quem não quer construir fãs, né? Essa Sem é uma dúvida. verdade. É uma Vamos verdade. lá, para a nossa segunda pergunta. Sobre o assunto performance. Como a gente aumenta a performance do time comercial? Eu acredito que agora todos os diretores estão de antena ligada, porque a gente quer ouvir o mago. O negócio é o seguinte, toda vez que a gente fala de performance, aliás, o pessoal também sabe que eu faço um trabalho muito bacana com atletas profissionais, né? E é uma turma que eu sempre tenho muito contato e tudo mais. E eu vou repetir para os executivos aquilo que eu repito para os atletas. Toda vez que a gente fala de aumento de performance, porque todo mundo quer aumentar a performance, né? Mas para a gente falar em aumento de algo, a gente tem que saber o quanto vale esse algo hoje. Ou seja, eu só consigo aumentar a minha performance se eu sei qual é a minha performance hoje. Porque se eu não sei a minha performance hoje, como é que eu quero aumentá-la? Aumentar o quê? Não é isso? É a mesma coisa, é o que eu falo com os meus filhos, né? O camarada vira para mim e fala, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas quero ganhar dinheiro. Se você sair na rua e tropeçar numa moedinha de 1 centavo, você realizou seu sonho, né? Ganhou dinheiro. Então, se a gente não sabe o quanto tem e o quanto quer, não dá para falar em performance. Então, assim, a primeira coisa para a gente poder trabalhar aumento de performance é saber a sua performance hoje. Então, a gente tem que saber exatamente quais são os nossos números, né? Quando a gente fala em aumento de performance, por exemplo, um dono de empresa às vezes me contrata para uma consultoria e fala comigo assim, eu quero aumentar a performance do meu time de vendas. E eu respondo, ok, e qual é a performance do seu time de vendas hoje? Né? Como é que você mede essa performance? Quais parâmetros você usa para medir essa performance?
Quais são as taxas de conversão de vendas da sua equipe? Quais são os indicadores que você usa? Seus indicadores, eles estão amarrados nas suas metas? E o complicado é que, na maioria das vezes, eu ouço esse contratante virar para mim e dizer, não, eu não meço, eu não tenho assertividade nessas medições, eu não tenho indicadores, eu não sei se os meus indicadores estão de acordo com as minhas metas mudam o tempo todo, aí eu não mudo o indicador. Então, se você não tem a medição, fica muito difícil aumentar. Porque vai aumentar o quê? Né? Outro dia eu estava dando um treinamento, para exemplificar isso bem, Sim. E agora falando até muito para os profissionais mesmo, além dos donos de empresa. Né? Outro dia eu estava dando um treinamento e tinha um time de vendedores na sala, e era até de corretores de imóveis, e eu perguntei para eles assim, em 2020, você quer ser melhor, igual ou pior do que 2019? Obviamente, todos responderam, quero ser melhor. Né? E eu, na hora, falei assim, maravilha. Então, pega uma folha de papel, uma caneta e escreve para mim aí quantas vendas você quer fazer em 2020 para dizer que você quer ser melhor. E aí, aleatoriamente, eu escolhi um dos vendedores e falei, quantas vendas você quer fazer em 2020? E ele disse, em 2020 eu quero vender 48 imóveis. Eu falei, maravilha. Você quer aumentar a sua performance, certo? Certo. E quantos imóveis você vendeu em 2019? Cuidado com o que você vai me responder, porque eu já peguei seus números com o seu gerente, então eu sei quantos você vendeu. Agora, você sabe? E ele olhou para mim e falou, na ponta da língua, não. Pô, se você não sabe quantos você vendeu em 2019, como é que 48 é um número bom para 2020? Não, eu tenho certeza que foi menos de 48. Tá bom. Mas ser 47 ou 30 faz muita diferença. Porque uma coisa é trabalhar para aumentar a sua performance no dobro, outra coisa é para aumentar a sua performance em 10%, 50%. É muito importante dominar os seus números. Entendeu? Com certeza. E aí tem um outro detalhe interessante. Olha para você ver que maluco. Vamos supor que esse camarada que falou que quer ter 48 vendas em 2020, vamos supor que ele soubesse o número dele do ano de 2019 e dissesse assim, em 2019 eu fiz 30 vendas. Em 2020 eu quero fazer 48. Beleza. Concorda comigo que 48 é maior do que 30? Sim. Concorda que ele vai aumentar mesmo a performance dele se ele fizer 48? Concorda ou não? Sim. Legal. Sim. Nós estamos falando de performance anual. Agora vamos lá. E se no mês de maio, no ano passado, dessas 30 vendas que ele fez no ano, em maio ele fez 10? E vamos supor que agora em 2020, em maio, das 48 que ele deseja fazer, ele só fez 2. A performance dele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Entendeu? Então, performance é uma coisa que não dá para ficar trabalhando só no longo prazo. Eu não posso ficar pensando só na minha performance anual. Performance é o milho do dia a dia no bico da galinha. Ou seja, é de grão em grão. Micrometa, né? É trabalhar micrometa, é trabalhar todo dia. Então, assim, se eu sei que no mês de maio de 2019 eu fiz 10, então no mês de maio de 2020 eu quero fazer 11. Né? E se eu souber por semana, melhor ainda. E se eu souber por dia, melhor ainda. E se eu souber por hora, melhor ainda. Outra coisa que eu vivo falando com o vendedor, né? Você precisa saber as suas taxas de conversão. E aí tem um negócio legal. Essa semana, um cliente meu da indústria de cosméticos me mandou um vídeo, um áudio, não me lembro agora, de um distribuidor dele falando assim, nossa, minha vida mudou demais depois da tal da taxa de conversão que o Dabes ensinou. Eu agora só corro para dar tiro assertivo. Por quê? Porque é o que eu vivo falando também para os vendedores. Se você não sabe os seus números, você não consegue gerir você mesmo. Por exemplo, com quantas ligações você consegue agendar uma visita? Com quantas visitas você consegue fazer uma venda? É o famoso funil de vendas da empresa. Cada vendedor tem que ter o dele. Né? Se eu percebo que eu preciso fazer 20 contatos telefônicos para conseguir estabelecer uma reunião, ou um contato comercial, ou uma visita, ou uma venda, não adianta no dia seguinte eu fazer 15 ligações, porque eu preciso de 20 para fechar um negócio. Outra coisa, se eu já sei que eu preciso de 20 ligações para fechar um negócio,
e eu quero aumentar a minha performance, não vai adiantar aumentar de 20 para 30. Tem que ser no mínimo de 20 para 40. Ou para 60, ou para 80, ou para 100, ou para 120, aí tudo vai depender, né, daquilo que você quer. Então, se você não conhece os seus números, se você não domina os seus números, não tem jeito. Então, ó, vou dar umas dicas para aumentar a performance. Legal? Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que definir os seus indicadores e fazer as medições de acordo com esses indicadores. É como eu dei o exemplo aqui, né? Meus indicadores serão ligações, serão reuniões agendadas, serão contatos pelo WhatsApp, serão contatos por e-mail, são seus indicadores. Depois você tem que medir esses indicadores. E aí você tem que dominar os números que você mede. 2, segundo lugar, você tem que ter processos bem definidos com início, meio e fim. Então, você precisa definir para você quais são os processos comerciais que você utilizará para poder fazer negócio, né? Onde tudo começa, por onde você navega e como tudo termina. Para você entender em que parte do processo você vai bem, em que parte do processo você tem dificuldade. 3, tem que estruturar suas tarefas e as suas ações de uma forma organizada, com uma boa gestão de tempo na sua agenda, cada tarefa e cada ação no seu tempo, né? Eu vivo falando para os vendedores também. Separa bolsões de tempo durante a sua manhã, durante a sua tarde, para acesso às redes sociais, para acesso ao WhatsApp, para acesso aos e-mails. Se você organizar suas ações e suas tarefas de acordo com os bolsões de tempo, você otimiza o seu tempo, né? 4, tem que conhecer o seu mercado de atuação. Conheço poucos vendedores que realmente dominam concorrência, né? Perfil do seu cliente-alvo, qual é a sua persona, né? Seus produtos, seus serviços, suas soluções, enfim, aquilo que você pode ofertar. 5, hoje em dia, não basta estar nas redes sociais. É melhor não estar do que estar errado. Só presença não vende. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aí na Planejar, né? É verdade. Eu sempre venho falar. Tem que entregar valor, né? Tem que entregar valor, tem que gerar valor para o cliente, tem que gerar benefício, tem que gerar diferencial, né? O camarada tem que acessar o seu Instagram e ver uma live de qualidade. Entendeu? Se não gera qualidade... Então hoje a gente está entregando valor. Semana passada também. Também. Né? Foi o Rafa do LX, não foi? Foi o Rafael Nader, isso mesmo. Rafa mata pau. 6, tem que sair do papel do vendedor que só vende para o papel do apoiador do processo de compra. Isso aumenta muito a performance. É você se preocupar menos em vender e mais em apoiar o cliente no processo de compra. Você vai vender o dobro. Eu acho que eu estou na 7 agora? 7. Sim. Tem que colher depoimento positivo do cliente para você alimentar a sua audiência. Ninguém vende mais para você do que seu próprio cliente. Entendeu? Uma coisa é eu vir nessa live e dizer que o Rodrigo da BES é um excelente consultor. Uma outra coisa é eu apresentar depoimentos, né, material de clientes meus dizendo que eu sou um excelente consultor. Automaticamente eu vou vender muito mais. Né? E 8, nós estamos vivendo a era das parcerias. E uma coisa que esse isolamento mostrou para nós é que se nós não soubermos fazer parcerias, se nós não soubermos trabalhar em parceria, se nós não nos dermos as mãos para atendermos os nossos clientes de uma forma mais completa, nós vamos ter dificuldade. Sabe por quê? Porque antigamente era muito fácil você identificar quem era o seu concorrente. Hoje em dia, quem é o seu concorrente? É muito difícil, né? Hoje em dia é difícil avaliar quem é concorrente, quem é parceiro, quem está contra, quem está a favor, quem ajuda, quem atrapalha. Então, se você estabelecer parcerias inteligentes, né, um concorrente, por exemplo, pode deixar de ser um concorrente e passar a ser um belo de um aliado, um belo de um parceiro num projeto. É tá? isso mesmo. É isso.
Na verdade, até minha terceira pergunta é parte do que você já falou conosco, mas ainda assim, Ah, vamos lá. Ainda falando de performance nos negócios, que perguntas um profissional ou um dono de empresa deveria se fazer para melhorar sua própria performance? Porque é muito fácil quando a gente está cobrando do time, né, da BES. Mas e é. quando e como nós chegamos em um denominador que temos que olhar para dentro de cada um? Porque Aham, aqui nós estamos falando sobre o dono da empresa e não sim. apenas o time comercial. Então, qual é o conselho que você traz para nós, empresários? Tá. Essa pergunta ela é muito legal porque eu acho que nós temos a obrigação de cada vez mais desenvolver a nossa capacidade de perguntar. E quando eu falo muito isso nos eventos, eu não falo só da nossa capacidade de fazer boas perguntas para os nossos clientes. Nós temos que ter a capacidade de fazer boas perguntas para nós mesmos, porque cada boa pergunta abre uma gama de respostas que dá mais e mais insumo para a gente produzir solução de qualidade, né? Eu acho que a primeira pergunta que todo profissional e toda empresa precisa se fazer, né? E agora, principalmente nesse momento de isolamento, isso ainda fica mais forte, porque está tudo mudando muito rápido, é qual é o meu cliente-alvo? Ou seja, quem é realmente a minha persona? Eu estou pensando soluções para quem? Quem é o meu público-alvo? Porque quem quer correr atrás de todo mundo acaba não pegando nada. 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 Então, quem é o meu cliente-alvo? Eu acho que é a pergunta número 1. 2. Que tipo de necessidade, que tipo de desejo, que tipo de projeto eu pretendo apoiar, né, ou resolver com os meus serviços, meus produtos, minhas soluções com relação a esse público-alvo. E isso também é fundamental. Atualmente, o cliente tem uma motivação de compra ancorada em 3 pilares. Ou o camarada compra porque precisa, na questão de necessidade, ou ele compra porque ele deseja, ele tem o sonho daquilo e tudo mais, ou ele compra porque ele tem um projeto, né? E ele enxerga que nesse projeto você faz parte. Então, é fundamental eu entender que tipo de necessidade, que tipo de desejo, que tipo de projeto eu posso apoiar, posso resolver, posso impulsionar com o meu trabalho, com o meu produto, com o meu serviço. Ok? Terceira pergunta que eu tenho como sugestão. Por que eu acredito que a minha empresa, ou a minha solução, ou o meu produto, ou o meu serviço é a melhor alternativa para o meu cliente-alvo? Porque, Keila, é incrível, né? A gente também já falou disso em algumas consultorias, da importância da nossa equipe, né, acreditar naquilo que vende, acreditar nos benefícios que a gente gera, nos diferenciais que nós temos. Afinal de contas, uma empresa de sucesso, né, e é muito legal ver isso na própria Planejar, né? É uma empresa que cresce a cada dia, que galga o espaço dela a cada dia, que aumenta de tamanho a cada dia. Isso tem um porquê, não tem? E o porquê está nos benefícios que ela entrega, nos diferenciais que ela entrega, né? Em tudo aquilo que ela produz e que o cliente dela enxerga que é bom. Então, por que a minha empresa, minha solução, meu produto ou meu serviço realmente são, ou é, né, a melhor alternativa para o meu cliente? Agarrada com essa terceira pergunta, eu teria como sugestão uma quarta pergunta. E aí vai muito para o profissional mesmo, seja ele dono da empresa ou seja ele um executivo. Por que eu acredito que eu, profissional, sou a melhor alternativa para o meu cliente? Que tipo de benefício, de diferencial eu, profissional, entrego? Quinta pergunta. Sim. Quais são os pontos fortes da minha empresa, do meu produto, da minha solução? Porque eu preciso reconhecer quais são os pontos fortes. Afinal de contas, todo o meu trabalho vai gerar em torno disso, né? Sexta pergunta. Quais são os pontos fracos da minha empresa,
do meu negócio, da minha solução. Porque eu também preciso conhecê-los. E aí, vem agarradinho... A SWOT aí entra de uma forma pesada, né? Não, análise SWOT na alta, porque é Isso. aí que você vai entender oportunidades, ameaças que você tem, né? E outra coisa, se a sexta pergunta é para conhecer os pontos fracos, a sétima pergunta é óbvia. Como eu posso diminuir a importância desses pontos fracos em favor do meu cliente? Como é que eu posso eliminar esses pontos fracos e em qual prazo? Porque tem que ser rápido. Performance é velocidade. Sim. Oitava pergunta. Quando o cliente pensa na minha empresa, ele deve pensar em... Essa pergunta para mim é mágica. Qual é a marca registrada da empresa? Nós também já falamos disso na nossa consultoria. Quando o cliente planejar, ele pensa em... Ou seja... Solução sempre. Solução. Lembra que eu brincava disso, né, com o Rodrigo da BES, né? Quando eu penso Rodrigo da BES, eu penso em alta performance. Então o mercado tem que me reconhecer por isso. Ou seja, qual é a marca registrada do seu negócio, da sua empresa? Porque se você não souber, você está perdido. Seu cliente, então, não sabe mesmo. Nona pergunta. Quando o cliente pensa em você, profissional, ele pensa em... Ou seja, o cliente planejar, bateu o olho naquele, olhou, ele sabe que ele pode pensar em... E aí você tem que achar a sua marca registrada. A marca registrada que te caracteriza como um grande profissional. Né? 10ª e última pergunta, e talvez a mais importante delas, né? O que a minha empresa, meu serviço, minhas soluções, meus produtos significam para mim, entendeu? Porque se a gente não encontra significado naquilo que a gente faz... Imagina para o outro. Tudo se perde. Essa aí é pesada, né, da Bela? Essa é pesada. Isso aí dá quase uma terapia. A gente vai ter live sobre o psicológico no isolamento. Eu acho que eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, porque a coisa tá boa demais e a gente não pode perder tempo. Top. Vamos lá. 4ª pergunta. Com a era digital, você acha que está mais fácil ou mais difícil identificar o cliente? Calma. Estou perguntando, pois com os relacionamentos online nem sempre é possível saber com quem estamos falando de fato. O que você pensa sobre isso? Olha a era digital aí. Vou te falar, essa pergunta aí... Essa é tentadora, né? Não, essa quem fez aí, depois você me passa o nome. Porque... Não, mas vamos lá. A pergunta não é difícil de responder, não. Ela é sensacional. Então vamos lá. Mais fácil ou mais difícil? Depende. Isso. Depende. Porque, na realidade, o que acontece? Depois da era digital, eu acho que as pessoas ficaram com uma impressão de que ficou mais difícil. Vou te explicar por quê. Porque o conceito de cliente, ele amplificou demais da conta. O conceito de cliente, ele foi muito, muito, muito amplificado. Outro dia eu estava, antes do isolamento, outro dia não, né? Antes do isolamento, eu estava em São Paulo fazendo um treinamento na área automobilística, na área automotiva, autopeças. E eu estava dizendo isso para eles lá, mas isso vale para imobiliária, vale para construção civil, vale para qualquer mercado. O conceito de cliente ele foi amplificado demais da conta. Por quê? Porque antigamente, nas escolas de vendas, né, nas escolas de negócio, a gente pensava em cliente como aquele cara que decide. É o cara que compra. Concorda ou não? Sim. Atualmente, isso não é mais uma verdade. Principalmente depois do advento da internet, da era digital, das redes sociais, esse conceito ele se amplificou demais da conta. Porque se antes da era digital o cliente era o cliente, o cara que decidia e que comprava, atualmente o conceito de cliente que a empresa precisa ter atenção e precisa trabalhar, né, ele foi amplificado não só porque você precisa determinar quem é a sua persona-alvo, mas também porque outros atores entraram nesse processo de compra e venda. Quem são esses atores, né? Primeiro, a gente continua de olho em quem toma decisão de compra. Então, você precisa saber quem é que toma decisão de compra na sua empresa, na sua família, na sua casa, na casa do seu cliente e tudo mais.
Só que aí entrou um outro ator muito importante nesse conceito de cliente, que é o chamado influenciador. Né? Quem é o influenciador de compra desse cliente? Por exemplo, né, um youtuber hoje que dá dicas de negociação no mercado imobiliário, ele pode acabar influenciando o tipo de financiamento de um imóvel que o seu cliente vai fazer. E aí, você tem que tomar conta só do cliente que vai fazer o financiamento para adquirir um imóvel com você, ou você tem que ficar de olho nesse youtuber que é o cara que ensina para clientes do mercado imobiliário a fazer financiamentos? Você vai ter que tomar conta dos dois. Os dois. Vai Sim. ter que produzir conteúdo para os dois, vai ter que falar com os dois, vai ter que se comunicar com os dois, vai ter que chegar nos dois. Então, o conceito de cliente foi amplificado. Né? Outra coisa, você precisa saber onde o seu cliente tem buscado informações sobre aquilo que você vende. Então, né, o seu cliente hoje, ele procura mais informações sobre o seu mercado na televisão, nos jornais, nas revistas, nos portais online. Né? Então, o canal aí nesse momento é primordial, canal né? Fundamental. Por exemplo, como é que você vai deixar de se relacionar com uma OLX da vida hoje no mercado imobiliário? Impossível. O cara é o maior portal online do Brasil hoje nessa área. Então, provavelmente o seu cliente está buscando mais imóvel lá do que nos classificados de um jornal. Né? Outra coisa, que tipo de evento ou de momento estimula seu cliente a fazer negócio com você? Vamos pegar o seu caso, por exemplo, né? Planejar seguros. Você tem momentos específicos na vida das pessoas que estimulam as pessoas a fazer negócio com você. Né? Quando eu estou fazendo uma locação, por exemplo, eu preciso de você. Né? Então, se você não estiver nas imobiliárias envolvida com as áreas de locação, provavelmente você vai perder contato com o seu cliente. Sim. Percebe? Para o camarada que vende imóveis e que está assistindo nossa live aí. Se o camarada que compra um imóvel precisa se relacionar com um banco para fazer o financiamento de um imóvel, se você que é corretor de imóveis não se relaciona, não tem contato com quem produz esses financiamentos, automaticamente você está perdendo a chance de se relacionar melhor com o seu cliente. E por fim, por onde o seu cliente e os seus influenciadores hoje circulam? Tanto nos ambientes offline e online. Porque onde eles circulam é aonde você vai ter que circular também. Então, para não deixar a resposta dela com uma pergunta muito ampla, para não ficar parecendo que eu não respondi o que ela perguntou, porque eu respondi tudo, mas só para digital. Eu acho que está mais fácil ou mais difícil identificar o cliente? Eu não acho que está mais fácil ou mais difícil, eu acho que está mais complexo. Sim. Ok? Por quê? Porque você vai ter que analisar essa cadeia toda. Decisor, influenciador, parceiro, né? Impulsionador, estimulador, vai ter que conhecer essa cadeia toda. Então, é mais complexo, automaticamente parece um pouco mais difícil. Né? Com os relacionamentos online, ela perguntou se é sempre possível saber com quem a gente está falando. Está falando não. de fato. Não. A gente sabe que não. A gente nem sempre sabe com quem a gente está falando de fato. É por isso que a sua linguagem ela tem que ser uma linguagem muito bem direcionada para a sua persona. Assertiva, sim. Assertiva. Senão, murra em ponta de faca. Né? É isso. Maravilha. É isso aí. Tá? Vamos lá para a nossa pergunta. quinta. Ótimo. Tá. Falando agora de perda. Ninguém gosta de falar de perda, mas vamos dar uma penetrada nisso daí. Falando agora de perda de performance nos negócios. Quais são os erros mais básicos que um profissional comete? Isso a gente precisa entender nas minúcias, porque talvez são fatos básicos, coisa pequena, coisa boba, mas que está ali rotineiramente, no cotidiano, né? Ok, eu vou te falar, viu? Assim, antes de eu responder, você já matou a charada. Porque eu falo isso, inclusive, muito com atleta profissional. Tem gente que acha que perda de performance tem a ver com fatos assim altamente mirabolantes, estruturados e coisas muito difíceis e tal. E perda de performance, regra geral,
é falta de atenção com detalhes básicos. Básicos. Com detalhes mínimos. Olha para você ver que maluco, né? E, se não me falha a memória, você abriu a nossa live hoje me fazendo uma pergunta, como aumentar a performance, não é isso? Uhum. Como aumentar... Não. Quando a gente iniciou, sim, da performance. Achei que era a primeira pergunta antes das pessoas não. seus livros. Não. Você me perguntou a respeito de aumento de performance, não sei o que sim. e tal. Lembra que eu falei que para aumentar a performance tem que medir? Sim. Então, de cara, se você não mede, você não sabe se aumentou ou se diminuiu. Quem não mede, não gere, né? Quem não mede, não gere. Beleza? E essa frase nem é minha. Se não me fala a memória, quem falou isso foi o professor Falcone. Mas assim, eu ouvi com você e eu guardei, tá? Aí vamos falar assim dos erros mais grosseiros que provocam que provocam perda de performance, tá? Primeiro erro, básico e matador. Falar mais do que escutar. Sabe? Nós fomos treinados numa escola de venda que tem aquele papinho, bate-papo, conversinha fiada, e fala da família do cliente, fala de futebol, e fala de não sei o que, fala disso, fala daquilo. Deixa eu te falar, não tem mais espaço para isso. Não dá mais. O cliente hoje quer agilidade, o cliente hoje quer ganhar o tempo dele com algo que seja produtivo para ele. Então, falar mais do que escutar é um erro grosseiro que provoca perda de performance. Quando você faz isso, perde oportunidades, né, do próprio cliente colocar na mesa para você aquilo que ele precisa. Segundo erro, grosseiríssimo. Você ficar mais preocupado em fazer propaganda do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, do que ouvir as necessidades do cliente. Falei sobre isso hoje com a minha equipe de venda. Aí você liga a matraca, sai falando, fala. Né? Erro grosseiro número 3. Apresentar sua solução antes do cliente expor a necessidade dele. Ou seja, você não sabe se o cara tem uma necessidade, não sabe se o cara tem um desejo, não sabe se o cara tem um projeto. Mas antes mesmo dele falar dos sonhos dele, daquilo que ele pensa, daquilo que ele precisa, você corre e já apresenta aquilo que você quer. Nasceu de 3 meses, né? Entendeu? Erro número 4. Não demonstrar apoio no processo de compra do cliente e, com isso, acabar pressionando o cliente para um fechamento mais rápido do que você deveria. Então, é preciso demonstrar apoio verdadeiro, calma, para ouvir o cliente na essência. Tá? Erro grosseiro número 5. E é o que mais me irrita. Não trabalhar com agenda bem organizada e bem definida. Ou seja, é trabalhar na base do vamos que vamos. Sem organização, sem planejamento. Erro grosseiro número 6. Se você já errou não medindo seus números, né, que a gente falou tanto hoje, você erra muito mais quando não acompanha eles. Tem gente que acha que a medição é mensal, então eu só preciso olhar para os meus resultados no fim do mês. Se você não olhar para os seus números todo santo dia, perde performance. Não tem jeito. É um trabalho rotineiro, né, Dabé? Rotineiro. Né? Eu falei que me irrita aí falta de organização com a gente. A Adriane falou aqui também. Me irrita também, gostei. Erro número, me ajuda, 7, né? 7. Erro número 7. Esse aí, ele é um vilão com a turma que me acompanha, que está com o cabelinho mais branco, a barba mais branca igual a minha, assim. Porque quanto mais experiente a gente fica, mais a gente confia na experiência da gente e mais a gente esquece de pesquisa, taxas de conversão e dados de mercado. Percebe? E confiar demais na experiência da gente na área comercial é um tiro no pé. Olha que maluco que eu estou falando. É claro que a gente tem que contar com a experiência da gente, é claro que a nossa intuição vale muito,
É claro que a gente precisa contar com aquilo que a gente aprendeu ao longo do caminho, porque cada tombo que a gente toma, a gente aprende, cada vitória a gente aprende também, mas na era digital, a gente tem a faca e o queijo na mão para conhecer números, para pesquisar, para conhecer os dados de mercado. Então, vou usar uma frase que eu sempre uso nas nossas reuniões de consultoria. É proibido ligar o botão do achômetro. Quem trabalha com achômetro fica para o tempo. E oitavo e último erro. Reclamar demais das coisas e culpar os outros por todo problema que você tem. Isso esmaga a sua performance. Isso. Lembra que você passou para a gente, aí é rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, sobre aqueles percentuais, sobre a objeção do cliente, a minha objeção, e o que de fato é real. Fala para a gente. Eu sempre faço, essa é uma brincadeira que eu faço em todas as consultorias, né? É uma brincadeira séria, porque são dados sérios. Séria? Né? Existem pesquisas que mostram que a cada 100% das objeções que você, vendedor, diz que tem com seu cliente, 83% você inventa. 16% seu cliente inventa. 1% é real. Eita. Ou seja, e é nessa realidade. Você acorda todo dia de manhã com 99% dos seus negócios feitos. Aí você avacalha 83%. Ótimo. Dabés, está sensacional a nossa live. Eu vou te falar que já fica o meu convite para próximas lives. Eu tenho assistido às suas outras, vários outros temas, e eu deixo o convite para que a gente repita aqui no Planejar, tá bom? Infelizmente, a gente precisa encerrar por conta do tempo, mas eu quero te agradecer. Eu sei como a sua agenda é acirrada, é disputada, e ainda assim você se dispôs desse tempo precioso para planejar. Valeu, assim, obrigado. Foi um tempo muito rico para a gente. E eu quero também te convidar para, assim que acabar tudo isso que a gente está vivendo, dessa pandemia, desse Covid-19, para a gente fazer um mega evento aqui na Planejar, para todos os nossos parceiros. Vamos falar de venda performada, abordagem, prospecção. Os assuntos são infinitos, né? No que está em agenda. E isso é muito bom. Assim, muito obrigada. Mas antes de te pedir uma palavra final, eu quero fazer um desafio aqui para o pessoal. Você tem aí 3 livros? Eu quero 3 livros autografados. 3 livros autografados. Porque os 3 primeiros que... Isso. Vai aí. Vamos ver. Pai. Ótimo, maravilhoso. Transformação, poder do mago. As 3 primeiras pessoas que estiverem seguindo a Planejar e o Rodrigo Dabés e escrever hashtag Planejar, vai ganhar o livro autografado. Escreveu aí no comentário agora, hashtag Planejar, ganha livro. É isso? Os 3 primeiros? Já ganha. Isso mesmo, já ganha. Escreveu, ganhou, gente. Então tá. E veja bem, já traz aí, porque a gente tem consultoria essa semana, eu quero esses livros para eu entregar para a galera. Um aqui já ganhou. O povo não está perdendo tempo, não. Fica de olho nisso daí, Lucas. Não, mas enquanto o pessoal entra aí na nossa brincadeira, mais uma vez eu quero te agradecer. Agradecer a audiência dos nossos parceiros, nossos clientes, que estão sempre aí conosco, firmes e fortes. E todos nós estamos unidos, juntos na retomada do mercado imobiliário. Já tudo isso vai passar. Com muita fé em Deus, né, Dabés? Mas com fé em Deus, claro. Qual o recado que você deixa aí para nós, para a gente encerrar a nossa live já com gostinho de quero mais, porque semana que vem a gente tem o Luiz Zapete para falar de marketing. Mas depois eu falo um pouquinho do Luiz para a gente não perder mais tempo aqui. Então, qual é a palavra que você deixa para a gente? Minha palavra final é a seguinte. Pessoal, com Covid, sem Covid, com isolamento, sem isolamento, não se deixe levar pelo pessimismo, pelas notícias ruins, né? Essas pessoas que vêm dizendo aí que o ano de 2020 já acabou, já foi, vai ter que ser no próximo ano. Negativo. Nós estamos prontos, tá certo? Para o primeiro dia do resto de nossas vidas, que é sempre hoje.